Dívida é igual ao pronome a, equivalente. E a resposta é: a dívida é objeto direto, esse pronome substitui o objeto direto. E isso, se você faz uma, duas, três, na quinta, você não fala, não erro mais. Segundo problema: onde vamos colocar o pronome a? Onde vocês colocariam o pronome a? O governo deve financiar a dívida. Onde vocês colocariam o pronome a? Depois de financiar. É esse o uso que nós brasileiros faríamos com tranquilidade. Você pega o verbo financiar e já gastando o vernáculo você diz: professor, eu usaria uma ênclise. Puxa, aí fica uma aula de português, né? Colocaria o pronome depois do verbo, usaria então a ênclise. E aí você tem que perceber que você já chegou na adaptação. Quando o verbo financiar, terminado em R, recebe o acompanhamento do pronome a, eu vou ter que cortar esse R e acrescentar o L ao pronome, gerando a forma financiá-la. Olhem quantos processos existe para você chegar para dizer o governo deve financiá-la. Fácil para o brasileiro não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Tá bem? Venham só um instantinho comigo para a gente pensar um pouquinho sobre o processo, né? Outro dia a gente estava falando de comida. Eu gosto tanto de sushi que eu aprendi a fazer sushi, né? Só que quando você desenvolve ao redor disso, né, pessoas que também amam o sushi, mas só na parte comestível e não na confecção, é a pior desgraça que tem na vida, né? Sei lá, enrolando, o povo comendo, você enrolando, o povo comendo, é uma coisa infinita. Então eu já me envolvi em algumas festas que eu pedi licença para parar, porque eu não podia fazer mais nada, né? Então hoje eu faço só para a família. Então sou eu e mais 3 que comemos, os 3 comem ativamente, então para 4 pessoas dá para fazer num nível satisfatório. Senão você tem que virar um sushi man. Então é aquela coisa assim, envolve tantos e tantos processos, corta o produto, né? Prepara o arroz, tem que estar lá né? Enrolando, cortando, passa água. É uma loucura, você fala, isso aqui enche o saco demais. Então, de sushi, né? De sushi você vai para churrasco. Churrasco você atende 40 pessoas, não tem problema. É aí que a gente percebe. O produto final de uma construção como essa é pequenininho, você fala, professor, financiá-la. Mas o processo cognitivo que leva a esse resultado é algo sofisticado. E aí que você começa a entender a aritmética do concurso público. Por que vai cair isto e não vai cair o eu versus mim? Porque isso exige habilidades riquíssimas. Tá legal? Vamos à lousa, então, para entrarmos naquilo que seria o último capítulo, então. Vamos lá. Vimos as regrinhas de adaptação, vimos os tipos de pronomes. Daqui a pouquinho, na questão, você vai reavivar esses 2 momentos. E agora é a hora das 4 regrinhas de colocação pronominal. Tá bem? Notem que essas 4 regras, olhe como se fossem artigos de lei. O que está fora da lei, você está liberado para fazer. Mas se você está enquadrado na lei, você está ferrado. Ferrado. Né? Então, o que está previsto na lei, você não pode se enquadrar naquilo que está previsto na lei. Mas o que estiver fora, a lei não prevê, você pode agir. Há, então, um perigo que é não atingir o enquadramento da regra. Se eu entro na regra e não cumpro o que ela diz, eu estou fora da lei. Tá legal? Vamos a essas 4 regras, pensando, então, como se fosse um código penal. Regra número 1. Regra número 1 é não iniciar o período com o pronome átono. Não iniciar o período com o pronome átono. Então, por exemplo, após um parágrafo, após um ponto final, você inicia sempre um período. Então, não iniciar o período com o pronome átono. Se você tem uma frase como nos falaram que vocês está erradíssimo na língua portuguesa. Tá bem? Esse nos é um dos pronomes átonos e nunca se inicia um período com o pronome átono.
Nunca faça essa construção. Erradíssimo no português você dizer: me trouxeram uma novidade importante. Isso que nós falamos correntemente, ao escrever se torna um erro, né? Que você perde ponto na prova, um erro que em qualquer lugar do mundo é algo inaceitável. A forma correta, então, seria: falaram, nos trouxeram-me. Na língua escrita, em um documento formal, em uma monografia que você faça no mundo acadêmico, na dissertação que você vai ter na prova, se você usa me trouxeram, nos falaram, você comete um erro que não há como você argumentar dizendo, mas todo mundo fala assim. Erradíssimo. Não é? Na língua escrita, erradíssimo. Professor, mas na língua falada eu devo usar... Não. Aí é o contrário. Estão notando que loucura? Se você vive o Brasil, você tem que ser poliglota dentro do português. Né? Nascer no Brasil é complexo, até nesse momento. Tá bom? Imagine se a gente entrar no boteco, volta um instantinho. Você entra lá e fala para a pessoa, ô, garçom, dá-me uma coxinha, dá-me um café. Ele até traz coxinha, café, mas vai chegar uma hora e vai falar, o dá-me não tem. O dá-me nós não fornecemos. O dá-me, ele não vai entender. Né? O dá-me, ele fala, dá-me, acabou. Né? Ele traz a coxinha, traz o café, mas o dá-me... Sacaram que loucura? O nosso ouvido não está preparado para essa colocação. Uma coisa que aconteceu na minha vida que eu achei bacana, né? Às vezes a gente fica emocionado por coisas tolas. Eu estava do lado de uma criança angolana e essa criança puxou a mãe e falou, mamãe, dá minha boneca. Eu me arrepiei, por quê? Né? A gente está aqui no Brasil e não escuta isso nunca. E a criança de 3, 4 anos naturalmente falou isso. Então, em Portugal, em Angola, você tem esse uso natural do uso da ênclise, como nós vamos nomear daqui a pouquinho. Essa colocação após o verbo. Para nós, isso significa a coisa mais artificial que há no mundo. Então, na língua oral, relaxe. Porque se você começar a falar, pegue-me, dá-me, abrace-me, você perde os amigos, perde o seu companheiro, sua companheira. Né? Alguém te dava carona, não te dá mais carona. Você fica uma pessoa estranha. O cara te convidar para o café, ele não te convida mais. Se você entrar num lugar e falar, por favor, dá-me um café, a pessoa não te convida mais. Então, na língua oral, nós temos um relaxamento que é padrão. Né? Qualquer pessoa, independentemente da região, ou da classe econômica, ou da escolaridade, vai dizer, me dá. E isso é aceito em qualquer ambiente, do menos formal ao mais formal. Mas experimente escrever isso numa prova. Você será punido na mesma hora. Tá bem? Ao escrever, essa regra prevalece 100%. Tá bom? Então, usa a lousa para perceber que essa regra é muito simples pelo lugar em que ela ocorre, no início do período. Agora, observe. Se nós estivermos no meio do período, após uma vírgula, após um ponto e vírgula, essa noção será equivalente. Essa noção também irá para situações como essa, após uma vírgula, após um ponto e vírgula. Tá bem? Essa noção que você tem no início do período, você pode estender também após uma vírgula, após um ponto e vírgula, dentro da sua construção. Tá legal? Primeira regra, tranquila, sem grandes problemas, devido à localização que ela se dá no início do período. Vamos à regrinha número 2. Regra número 2. Não colocar o pronome átono após o particípio. Não colocar os pronomes átonos que nós estamos trabalhando após essa forma verbal. O particípio é composto de um verbo mais o sufixo ado, mais o sufixo ido. Dependendo da terminação do verbo, né, nós vamos compor os particípios acrescentando o sufixo ado ou o sufixo ido. Por exemplo, do verbo cantar, você terá o particípio cantado. Do verbo vender, o particípio vendido. Do verbo abolir, o particípio
abolido. Não é? Então, dependendo da terminação verbal, a terminação é ado ou ido. Por isso que o particípio é muito marcado no português, né? Cantado, estudado, viajado, estabelecido, compreendido, né? Então, são formas verbais que recebe o acréscimo do sufixo e nasce a forma do particípio. A memória de vocês é uma memória forte, está boa. Trabalhamos o particípio aqui no curso já? Vocês têm uma vaga lembrança? Um dia que nós trabalhamos o pago e pagado, né? O feito. Então, nós temos que ter aquele cuidado que existem os particípios irregulares. O verbo fazer fica feito, o verbo dizer fica dito, escrever, escrito. Então, a hora que você está ali com o escrito, é o particípio do verbo escrever. Então, naquele momento, você tem que falar assim, professor, estou trazendo lá da conjugação verbal o particípio. Alguns estão com a sacola, mas dentro da sacola não tem nada. Fala, professor, deixa eu ver. Então, é isso que você tem que perceber. Ó. É uma reativação. Estou estudando o capítulo do pronome átono. Vai lá no particípio, naquela aula que nós trabalhamos, reacende as luzes. Porque 99% é terminado em ado e ido. E tem um grupico de 30, 40 verbos que fogem, né, desse uso regular. Então é aí que recompõe. Por quê? Porque na língua portuguesa, após o particípio, nunca se usa o pronome átono. Tá bem? Se uma mulher, com essas denúncias que estão existindo por aí, ela diz assim, ó, o homem tinha cantado-me. Hoje em dia é perigosíssimo elogiar, né, uma mulher. Às vezes a gente quer fazer um elogio, tá? Hoje tem que ter muito cuidado, que você pode sofrer um processo judicial, né? Conforme o nível da cantada ou a interpretação que ela tem, tá bem? Um dia eu estava falando sobre alguma coisa envolvendo machismo, é óbvio, recebi um e-mail de uma aluna. Eu quase ajoelhei para ler aquilo lá e falar assim, ó, pelo amor de Deus, professor Joãozinho, pelo amor de Deus, né? É um homem do bem. Então, a brincadeira cessou naquela última aula lá. Nunca mais falei. Então, nós estamos vivendo o empoderamento da mulher, tenho medo de apanhar da mulherada, né? Se vocês resolvem, né, falar, professor, isso não se faz, e aí começa uma ação que até então não havia. É estranho isso, né? A mulher ouvia, ia, vamos dizer assim, absorvendo esse machismo de piadas, de brincadeiras. Hoje eu já não faço mais. Por isso que eu falo para minha esposa, né? Não pode falar nada sobre sexo, sobre cor, sobre religião, sobrou você. Então, às vezes eu faço piada sobre minha esposa, ela é consciente disso. Fala, ó, só tem você. Você aguenta aí, porque de quem que eu vou falar? Se eu falar sobre homossexual, tá, nossa senhora, dá, né? Essa é uma briga enorme. Cor já nunca brinquei com isso, porque acho, né, uma coisa muito, muito nociva a forma como cada um pensa. E hoje a gente está aí com o empoderamento feminino. Piadas de machismo morreram. Não é? Então é que você está percebendo, uma frase como essa hoje está na moda. Né? O homem, vamos lá, Luz, ó. O homem tinha cantado-me. Tá bem? Cantado-me, então, parece uma construção chique, uma construção elegante, mas carrega consigo um erro gravíssimo de colocação pronominal. Temos aqui o particípio, e após o particípio, nunca, não há exceção, nunca se usa o pronome átono. Tá bem? Aí nós vamos localizar uma coisa interessante entre Brasil e Portugal. O brasileiro usa o pronome aqui, ó, solto no meio da expressão verbal. O homem tinha me cantado. O brasileiro usa solto no meio da locução. Os portugueses já preferem prender ao verbo auxiliar. Tinha me cantado. A pronúncia deles vai ser uma pronúncia átona, realmente átona. Esse me é fracamente pronunciado, tinha-me. Diferente de nós, que falamos esse me com força. Tinha-me cantado. Notem que a colocação lusitana é óbvio, é a colocação de origem, 100% correta. A colocação brasileira, 100% correta, sempre pensando na língua escrita. Pode escrever assim? Claro que pode. Só nunca poderemos colocar
Em qualquer lugar do mundo, esse é um erro de construção. Tá legal? O grande problema, gente, não é a informação. É a memorização dessa informação. Bater o olho numa questão e falar, isso está errado. Porque não tem o que discutir, não tem para onde ir. Ou aplica-se a regra, ou não há outra coisa a fazer. Tá legal? Pense na seguinte frase, então. Olhe lá. Feito-me o convite, tive que aceitá-lo, pois você é uma pessoa importante na minha vida. Feito-me o convite. Como que você avalia isso no português? Não soa mal, não há uma sensação de erro iminente. Mas o que é a forma feito, gente? Feito é o particípio do verbo fazer. Discreto e perigosíssimo. Então aqui, por causa da R2, regra número 2, você não pode colocar o pronome ato. Na mesma hora, a primeira intenção nossa é puxar para antes. Daí a R1 não permite. O que você faz numa hora dessa? O que você faz? Não vai por causa do convite, por causa do pronome. O que você faz nessa hora? Troca pelo tônico. Não está dando para usar o átono? Troca pelo tônico. E aí aparece o mim. Aí você tem a construção dizendo, feito a mim o convite, tive de aceitá-lo, e aí é lógico, a grande diferença é que o a mim você pode colocar onde você quiser. Quer colocar antes, a mim feito o convite, está ótimo. Quer colocar lá no final, feito o convite a mim, está ótimo. O a mim, por causa da preposição, ele tem total liberdade de aparecer onde quiser. São os pronomes átonos que trazem justas regras de colocação. Então, nesse momento, pense assim, R2, a nossa regra número 2, proíbe após o particípio. A nossa R1 proíbe antes, iniciando o período. Resta, então, trocar o pronome átono pelo pronome tônico, o que torna esse sistema positivo. Não deu para usar uma forma, você teria uma forma correspondente. E aí, se a banca pergunta se eu posso trocar esse me por a mim, nessa frase 100% correto. São formas equivalentes. Tá legal? Peso da regra, gente. Após o particípio, nunca se usa o pronome átono. Vamos à nossa regrinha número 3. Vamos lá. 3. Regra, essa é a campeã, gente. Né? Pois não. Ali poderia ficar também a ti feito, se fosse tu. Isso, né? Seria a ti feito o convite. Né? Se fosse, por exemplo, a Maria, feito a ela, já que não coube o lhe, feito a ela. Perfeito. Nós vamos sentindo esse câmbio que existe. Regra 3. Não colocar o pronome átono após o futuro. Essa é a clássica construção que vai nos levar até a Grécia e você vai aprender alguns nomes gregos agora. Mas antes, configure aí, Nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Ambos do indicativo. Futuro do presente, futuro do pretérito, do indicativo. Vamos pegar o verbo estudar como exemplo aí, No futuro do presente, o verbo estudar fica estudarei. No futuro do pretérito, o verbo estudar fica estudaria. Se uma banca te contratasse para fazer uma questão de prova, você fala, professor, estou trabalhando na banca tal, eu já nem cumprimentaria mais vocês. Né? Fala, professor, trabalhando numa banca, eu quero distância. Uma pessoa que trabalha numa banca, ele não pode ser uma pessoa do bem quando ele faz o que faz em algumas provas. Né? Nós tivemos uma prova recente lá em Santa Catarina, que a Getúlio Vargas fez, que lá não é prova de português. Né? Estava até comentando com o aluno, tem que dar para um matemático, um filósofo, ou, o que é pior, um lógico. Né? Porque ali,
começa a perguntar se há um raciocínio dedutivo, indutivo, a gente fala, pô, mas a interpretação por si só é confusa. Tem que usar essa terminologia técnica para calcular o raciocínio. Então começa a ter uma sofisticação que fala assim, mas o que a banca está querendo? Né? Começa a passar no concurso gente doida. Para selecionar, não é assim que seleciona, pô. Né? A gente começa a ter dúvida das intenções da banca. Aquilo não era prova de português. Então, a gente começa a pensar, o que é uma banca? Qual que é esse ser humano que está por trás? Né? Se vocês fossem banca, qual dos dois vocês escolheriam? O estudarei ou estudaria? Estou notando como a maldade você já pula para a maldade. Não poderia ser o estudarei. No estudarei, exala futuro. O futuro tem cheiro ali. Está no ar. Agora, estudaria é discreto, perigoso, maldoso por natureza. A cada 10 questões que tem a colocação pronominal e futuro, quanto vocês acham que será futuro do pretérito? Seria assim, muito exagero colocar 10, mas 9. É aí que você tem que entender. Quando cai o futuro do presente, é um cara do bem. Você fala, o cara que está na banca está no lugar certo. Mas o restante 90%, só o futuro do pretérito. Estudaria, compraria, entenderia, poderia. É aí que a coisa vai pegar. Então tem que trazer lá da conjugação verbal o futuro do pretérito, o sentido que ele tem. É um abastecimento que nasceu lá na conjugação, quando nós trabalhamos, que você tem que trazer aqui. É uma soma que você fala, vale a pena estudar, professor. Vale a pena ter esse futuro do pretérito. Cai na questão de sentido, cai na questão de conjugação, cai na questão de colocação pronominal. O problema é o aluno reconhecer isso, que há tempos que ele declina e deixa para um outro momento, e há tempos que ele tem que ir trazendo. O futuro do pretérito é um deles. Não é? Vamos à luz para perceber, então, que numa frase que o aluno resolve, né, dizer assim, professor, passei no concurso, e você não acredita. A questão que fez diferença foi graças à regra 3. E o aluno está mandando um e-mail para mim dizendo, professor, eu tenho que passar aí, vou te dar um abraço, e escreve no meio. Assim que encontrá-lo, darei-lhe um abraço em agradecimento. O que acontece nessa hora, gente? O professor vem a óbito, né? O cara nunca vai... Como que morreu? Eu falei com ele há poucas horas. Ninguém sabe. Mas após a leitura do e-mail, há um colapso. Ainda mais que a parte anterior, ele diz, passei na prova por causa da regra 3. E na hora de fechar, ele lasca um negócio desse. Né? Quando vocês passarem no concurso, tem uma obra da literatura brasileira, volta um instantinho comigo, do Monteiro Lobato, né, em que aparece uma história sobre a colocação pronominal. Um cara tudo certinho, a vida inteira em cima do ponto, tudo na medida certa. Né? O homem ideal, o marido ideal. Ele nunca fez nada errado na vida, aquela coisa tudo certinha, e ele levou uma vida inteira para escrever um livro literário, uma obra poética. Né? E na época do Monteiro Lobato, é óbvio, vocês têm aquela imagem da tipografia, que um homem ia lá e ia montando letrinha por letrinha, montando a impressão do livro. Né? E assim que ele abre o livro, na primeira página, na dedicatória que ele tinha feito com tanto amor, um erro de colocação pronominal. Ele morre de maneira fulminante após a leitura. Né? Um homem que levou a vida inteirinha, certo? Publica a primeira e última obra e com erro logo na primeira página de colocação pronominal. Veio a óbito na mesma. O Aldrovando, uma obra, né, que depois que vocês passarem na praia, com o pé na areia, você vai lá, lê o Monteiro Lobato, né, uma obra maravilhosa. Tá bem? Então percebam que nesse momento, essa colocação pode levar professor de português a óbito. Não se coloca o pronome átono após o futuro. Tá bem? Então aqui nós vamos dizer, ó, a R3, como se fosse o artigo 3º, proíbe. Falou, senhor, então vamos colocar antes. Não pode. Não pode colocar antes. A R1 proíbe. Falou, senhor, então não vamos colocar. Vamos. Tem um lugar que permitirá essa colocação. É aí que você deve, então, colocar no meio do verbo. Dar-lhe-ei. Que aí invoca até um nome teórico, gente. Qual o nome grego para essa colocação?
É estranho, né? Às vezes a gente não sabe os outros, mas esse fica tão exótico que nós marcamos na memória o nome, tá bem? O presidente Michel Temer, né, assim que tomou posse, ele lascou uma mesóclise no discurso dele, os jornalistas já ficaram tudo oriçados, porque mesóclise para nós hoje, século XXI, tem cheiro de naftalina, cheira a coisa antiga, né, com ranço, aquela coisa, você fala, nossa, que velho. Nós não usamos mais a mesóclise. O jornal Folha de São Paulo, por exemplo, impõe para os jornalistas errar a regra 1, coloca antes do verbo, mas não me use a mesóclise. Olha que loucura. Um jornal que impõe uma coisa que é fora da lei, para evitar a tal da mesóclise, né? Mas os formandos em direito, não há dúvida, eles têm, vamos dizer assim, essa presença no inconsciente da mesóclise. Porque o Moro, na última entrevista que ele deu aqui em São Paulo, lascou uma mesóclise também falando, né? Na língua oral parece que machuca ainda mais. Se você lê a Constituição, é mesóclise para todo lado, mas quando a pessoa fala, é por causa da linguagem, né, jurídica que traz essa visão mais conservadora. Tá legal? Agora perceba, então, que seria bacana você aprender os nomes, já que falamos da mesóclise. Vamos aproveitar para ver isso aí. Ó. Você tem um verbo, e a hora que você vai colocar o pronome, há 3 posições. Antes, depois e no meio. E a lógica gramática olhou para isso e falou, não vamos falar antes, no meio e depois, que isso aí é brega. Vamos dar um nome chique para isso. E daí nasce, então, os nomes próclise, ênclise e mesóclise. Antes, depois e no meio. Então, se uma banca fala a colocação em próclise ou a colocação proclítica, você fala, professor, isso parece grego. Não parece, é grego, né? Você está diante de 3 palavras gregas que significam colocação anterior, colocação posterior, colocação intermediária. É isso que eu tenho que perceber. A banca pode ser honesta e usar antes, depois, ou pode jogar o jogo da gramática e eu tenho que estar ligado. Tá bem? Então, quando eu estiver no futuro, o verbo está conjugado no futuro, a ênclise é proibida. Eu terei, dependendo da situação, a chance de usar a próclise ou a mesóclise. Mas a ênclise, jamais. Quando nós estamos na R1, gente, pensa aí, ó, R1, ó a tua cabeça pensando as regras. O que é proibido? O que é proibido na R1? A próclise. Agora você vem com a palavra técnica e fala, a próclise é proibida, professor. Na R2 e R3, o que é proibido? A ênclise. A ênclise ao particípio, a ênclise ao futuro, completamente proibido. Aí você começa a falar grego também, que é a linguagem que a banca usa, e você vai lá e dá conta disso. Tá bem? Quando entrarmos na 4ª regra, R4, você vai perceber que a ênclise vai ser proibida, a mesóclise será proibida, será a hora da próclise obrigatória. Tá bem? Então nós vamos passar de um bloco no outro. Quando voltarmos, vamos reforçar um pouquinho o futuro, vamos falar da R4, que é a regra da palavra atrativa, e vamos executar ali a resolução de 2 questões para você sentir questões mais simplórias e questões que exigirão de você um fino trato. De cabo a rabo tem que dominar o tipo, a colocação e a adaptação. Tem que saber os 3 funcionando ao mesmo tempo. Tá bom? Voltamos em 1 segundo. Até lá.